Olá pessoal, eu sou Luiz Fernando Caldeira, estou de volta com mais um DC Entrevista. Hoje vamos falar sobre o Ministério Público da União, o MPU, que já anunciou que abrirá em breve novo concurso para as carreiras de técnico e analista. Para falar sobre como é trabalhar no MPU, as vantagens de ser um servidor da instituição e fazer um raio-x da atual situação do Código Pessoal do órgão, eu trago aqui ao DC Entrevista Adriel Gael, que é técnico administrativo do Ministério Público da União e é também diretor de comunicação e tecnologia do Sindmpu. Adriel, seja muito bem-vindo ao DC Entrevista. É um prazer poder falar com você para a gente conversar um pouquinho aí sobre o trabalho no MPU. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com a DC pela primeira vez, né, Luiz? A gente já tem outros contatos aí de Sim. outras situações aí, mas agradeço a oportunidade de trazer aqui o que é o MPU. Eu tenho dito, né, nessa minha missão de 10 anos já de Ministério Público da União, de levar um outro Ministério Público para a sociedade, né? Esse Ministério Público, o que nós fazemos, servidores? Isso é muito importante, porque nós, servidores públicos federais, temos aquela pencha aí na sociedade de que não trabalhamos, de que não fazemos nada, recebemos gordos salários, benefícios e benesses e não devolvemos isso para a sociedade. Então, quando eu entrei no MPU, eu analisava e falava, pô, como que a gente faz para desmistificar, né, da cabeça da sociedade brasileira que o servidor público federal não é isso que às vezes a grande mídia inventa, né? Então eu agradeço a oportunidade da Degrau Cultural para a gente bater um papo, como que está aí o cenário para a realização de mais um concurso do Ministério Público da União, né? E aí estou à sua disposição para as perguntas. Com certeza, vamos conversar bastante. Tem bastante coisa aqui para a gente falar que os candidatos querem saber, você pode ter certeza. Mas antes da gente efetivamente entrar nesses detalhes, Adriel, eu queria que você falasse um pouquinho o que você fazia antes de ingressar no MPU como técnico administrativo. Você era trabalhador da iniciativa privada, você já era concursado, o que você fazia? E quando é que você ingressou, né? Em que ano que você ingressou? Eu passei no concurso de 2013, é o meu concurso, é o 7º concurso, né, do Ministério Público da União, eles numeram os concursos, né, 2013, mas eu venho da iniciativa privada, eu já tinha 10 anos de iniciativa privada, trabalhei em grandes bancos, trabalhei em empresas de tecnologia da informação, né, mas o desejo de ter uma carreira mais sólida, né, a famosa estabilidade e a qualidade de vida mesmo, me chamavam muito a atenção, né, e aí eu comecei a estudar para concurso ali nos idos de 2010, 2011, aí comecei a colecionar as primeiras aprovações já em 2003, ou seja, com 2 aninhos de estudo ali eu já estava colecionando primeiras aprovações. Efetivamente, o meu primeiro cargo público foi na Câmara Municipal de Guarulhos, foi um cargo que eu assumi efetivamente, mas já assumi sabendo que eu ficaria pouco tempo, porque já estava aprovado no MPU e sabia que o MPU iria me chamar muito em breve. Quando eu já estava no MPU, para você ter uma ideia, quando você está naquela fase de concurseiro, entregando tudo, né, renunciando muito às suas vidas, festividades, baladas, família, às vezes, você começa a colher os resultados. Eu já estava no MPU, saindo de um cargo público da Câmara Municipal de Guarulhos, que não era um cargo ruim, né, ele era um cargo de nível médio também, mas a remuneração era razoável. Eu já no MPU, já em Curitiba, no Paraná, onde foi minha primeira lotação, eu recebi uma ligação do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, né, me chamando para assumir um cargo em Brasília de um concurso que eu tinha prestado e estava prestes a passar o período de validade do concurso, mas eu já tinha mudado para Curitiba, e aí fazer uma mudança em menos de tão pouco tempo para Brasília, eu optei por ficar no Ministério Público da União. Então, eu venho, sim, da iniciativa privada, né, e hoje eu não trocaria, Luiz, assim, por mais que eu conseguisse aí na iniciativa privada um cargo para me pagar o que paga hoje no MPU, eu não trocaria, eu acho que o órgão público é um dos melhores, o Ministério Público da República para se trabalhar, né, ele é aquele órgão sui generis que a gente fala, né, que não faz parte de nenhum dos poderes, né, mas por isso que eu digo que ele é muito bom para trabalhar justamente por isso, né, a gente não sofre tantas influências, né, dos órgãos de poderes aí, né, do Legislativo, Executivo e o Judiciário. Então, estou no MPU, sou técnico administrativo e pretendo continuar por aqui, obviamente continuo estudando, estou fazendo faculdade de Direito, buscando conhecimento, buscando uma outra formação jurídica para provavelmente ser, no futuro, um analista, né, em Direito do Ministério Público da União. Muito legal. Adriel, você já falou aí, você e os nossos ouvintes perceberam, os nossos telespectadores, internautas perceberam que você já passou em vários concursos. Então, assim, você é um cara que
coleciona muitas aprovações. Então, assim, diz pra gente, principalmente para os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural, né? Quais são as estratégias de estudo que você adotou durante seu período de concurseiro, né? Que fizeram, assim, com que você conseguisse a aprovação nesses concursos, em especial nesse do MPU, que é exatamente aqueles, né, que os nossos alunos que estão aqui assistindo, os nossos futuros alunos que estão assistindo, querem ingressar. Cada concurseiro tem que buscar aquela estratégia que melhor funciona, né? Eu faço muito uso de uma estratégia que eu digo que é minha, que é usar a memória de curto prazo. Então, assim, uns poucos meses antes do concurso, ou até semanas antes, eu pego aquelas matérias que eu estou com um pouco mais de dificuldade para aproveitar, porque existe, né, os estudiosos que falam conforme o tempo vai passando, o que você estudou vai se perdendo, né? Então, você usar a memória do curto prazo, antes da gente entrar aqui, por exemplo, eu estava estudando contabilidade e administração, direito internacional. Eu faço o controle das minhas horas líquidas, vou até me virar aqui um pouquinho, pedir licença para mostrar, para a galera. Aqui é o meu controle de horas líquidas, ó. Vou escrevendo aqui, estudei da hora tal, a hora tal, dia tal, tal. Então, assim, mesmo já sendo servidor, eu continuo estudando, buscando aprimoramento, né? Então, a estratégia a pessoa tem que buscar. Tem gente que às vezes, eu prefiro estudar primeiro as matérias que eu tenho mais facilidade do que as que eu tenho, não tive nenhum contato. Eu faço o contrário, por exemplo, as matérias que eu já tenho muito contato, que eu já tenho algum conhecimento, eu deixo elas para estudar por último, às vezes, se não der tempo, eu faço só uma revisão, faço um curso de resolução de questões e já ajuda. Eu te dou um exemplo, por exemplo, eu fui fazer um concurso recentemente da Prefeitura de São Paulo, das 20 questões de português, eu acertei 18. Né? A banca era a Vunesp, é um índice de acerto muito grande, e eu não estudei português para esse concurso específico. Por quê? Porque quando eu tenho tempo livre, falar, vou estudar português, pego um assunto específico de português, vou estudar crase, vou estudar o uso dos porquês, vou estudar aqui umas 2, 3 aulas de interpretação de texto. Sempre ler, pessoal, leitura é muito fundamental, principalmente para os concurseiros, porque a prova, ela é interpretação de texto, né? Até a parte do direito, às vezes você lê a questão e você, por uma coisinha, uma palavra, um termo que está ali deslocado, às vezes, entre vírgulas, e você, tipo, isso aqui o legislador deslocou, deixou a questão confusa e você acaba errando a questão. Então, leitura é muito bacana, eu sempre fui um leitor nato, assim, sempre estou lendo alguma coisa, sempre estou lendo algum livro, né, leio muita matéria jornalística, muito jornal, hoje não tem mais jornal impresso, aí eu pego as matérias, os colunistas que eu mais gosto, salvo ali, toda semana estou lendo os colunistas. Então, assim, é uma fase de você ir, né, uma esponja, se enchendo de conteúdo, se enchendo de situações do mundo cotidiano, né? Você não pode, você tem que ser um concurseiro, ele tem que ser meio que um generalista em tudo, né? Ele tem que ser, tem as matérias básicas lá, português, às vezes raciocínio lógico, direito constitucional, que você deve estar sempre, né? A direito administrativo, você deve estar sempre no teu rol de estudos essas matérias. Fora isso, quando sai o edital, né? Você pode ser pego com uma matéria que não estava prevista, e você consegue dar aquela focada. Mas o importante é isso, né? A gente tem tantos concursos aí, né, saindo, né? A gente teve uma abertura de leque de concurso muito grande esse ano, o concurso nacional unificado, o concurso do TSE unificado, o MPU previsto para sair, saiu o Ministério das Relações Exteriores, saiu acho que o INPE também saiu, assim, Banco Central tá para sair, é muito concurso. Então, assim, quem já estava estudando há 2, 3 anos, cara, a hora é agora. É continuar na pegada que esse ano e o ano que vem vai ser a oportunidade dessa pessoa conseguir esse cargo público, seja principalmente federal, né, que é dos concursos que a gente está falando aqui. Então é isso, assim, agora a técnica de estudo, eu acho que cada pessoa tem que buscar aquilo que melhor ele consegue absorver, né, eu uso essa técnica de memória recente e uso uma técnica que eu já falei isso em um vídeo, pessoal, que é de ficar repetindo. Eu fiz curso de teatro e como os atores usam a técnica, você já parou para pensar como um ator consegue decorar tanto texto para falar no teatro, né? Como que o cara consegue decorar tudo aquilo, sabe, falar e não errar no teatro? Então eu ia muito ao teatro e ficava questionando isso. Aí eu entrei no curso de teatro e aí eu peguei técnicas de você memorizar determinados assuntos e em momentos que a sua mente está parada, você mesmo ficar repassando aquilo. Por quê? Você vai tirando da caixinha aonde aquilo está ainda
superficial e vai colocando ela numa caixinha onde aquilo vai ficar realmente gravado. Então, você aprendeu, simplesmente você só não fez uma gravação simples ali, você aprendeu o artigo 5º, você aprendeu os objetivos da República Federativa, então você vai. O LIMP hoje, por exemplo. Hoje, para mim, é claro, o LIMP eu sei de qual é salteado, sei onde que ele quer o artigo da Constituição que tá. Mas quando eu era um concurseiro iniciante, para mim eu achava que eu nunca fosse decorar o LIMP, né? O Socivaplu, né, que é lá dos direitos sociais da República, dos direitos fundamentais da República. Então, assim, esses mnemônicos ajudam, mas não basta só você ter o mnemônico, é você tentar identificar cada mnemônico. Aí você pega o mnemônico e vai repetindo ele lá, eu tô no banho, bicho, vai lá, repetido aquele mnemônico, amanhã eu vou tomar banho de novo, vou ver se realmente eu gravei isso. Aí você começa a puxar lá da tua caixinha para ver se aquilo já está sedimentado. E vai chegar uma hora que você sedimentou tanto que você já fala, pô, isso aqui já está aqui na minha cabeça, não sai mais. Então, são técnicas de estudos que a gente acaba usando, assim. Eu, obviamente, né, agora que eu estou retornando para o mundo dos concursos, voltando a estudar direito, agora estou voltando a estudar também. E continuo usando essas técnicas que eu sempre usei, né? Controle de horas líquidas estudadas é muito importante, porque tem gente que às vezes fala, estudei 8 horas. Mas quando você vai ver as horas líquidas do cara, ele ficou no celular durante o tempo da videoaula. É uma coisa que eu não faço, por exemplo, eu sei que é muito difícil, né? Mas é melhor você estudar 3 horas líquidas com qualidade, você saber realmente que você estudou, prestando atenção à aula, do que você estudar 5 sem qualidade, porque você só vai descansar. Fazer os intervalos é importante, a cada 50 minutos, eu sempre, quando eu estou nas minhas aulas estudando, eu dou 10, 8 minutos, 5 minutos de intervalos, levanta, até mesmo para o teu cérebro oxigenar e você sair daquele ambiente de total concentração que você tá, né? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não, pessoal. Vocês têm que ver qual a melhor forma de vocês aprender. E tem gente que aprende a usar, né, as 3 funcionalidades, né? Tem gente que aprende melhor lendo, tem gente que aprende... Eu, por exemplo, eu falo que eu sou o estudante passivo, né? Que é uma espécie de estudante que ele pouco faz anotação em caderno, né? Eu consigo aprender muito mais se eu prestar 100% de atenção na aula do que eu ficar desfocando para entender. Tem gente que só aprende lendo. Tem um colega na faculdade hoje que ele fala, Adriel, eu só aprendo lendo. Eu falei, é a sua forma de aprender. Eu, por exemplo, prefiro assistir uma aula de 3 horas, vendo o professor falando, explicando tal, do que ficar lendo material, principalmente de direito, né, sem ter ali alguém explicando. Então, eu prefiro estudar hoje para o vídeo aula. Tem gente que só aprende lendo, tem gente que aprende com mapas mentais, aí é cada um buscar aquela técnica que melhor ele vai absorver aqueles conteúdos. Perfeito. Adriel, mas assim, importante, como o concurso já está anunciado, cara, o que o candidato não pode cometer o erro é de não iniciar os estudos, né? Deixar para iniciar os estudos quando o edital sair, né? Tem que começar desde já, né, para esse concurso do MPU, porque é um concurso que reúne muita gente, né, Adriel? Pois é, MPU foi anunciado, inclusive, oficialmente, e ninguém tinha ainda esse anúncio oficialmente, né? Eu publiquei nas minhas redes sociais, né? Aliás, tem lá, Adriel Gael, você pode me seguir em todas elas, né? Principalmente Instagram, é o que eu mais uso. Ele foi anunciado oficialmente pela administração. Existe um vídeo publicado no MPF, né? Pelo MPF, que é a rede institucional deles, a jornalista lá falando que o concurso a comissão está trabalhando, né, a gente tem agora o doutor Paulo Monet aí para assumir a PGR, a gente estava sem PGR, estava com a PGR interina, né, então assim, já foi anunciado oficialmente, e a comissão, ela continua trabalhando, independente de ter o PGR não, o que eu entendo que eles devem estar fazendo, deixando tudo pronto, o PGR assumiu, vai jogar na mesa dele, ó, tá aqui, só assinar o contrato, a gente já deixou tudo pronto para startup, porque a necessidade de pessoal, principalmente de segurança institucional, no órgão é muito grande, Então, assim, a gente tem que ver como que vai vir esse pensamento do PGR, se ele quer um órgão mais expansivo, igual foi a gestão do Janot, do doutor Gurgel, né, ou se ele vai querer um órgão um pouco mais enxuto, né, igual a gestão do Aras, que fechou muitas unidades, principalmente do MPF Brasil afora. Então, tudo isso impacta no número de nomeados, né, para o concurso. Então, se você, Adriel, bem, gente, teve um edital do CNMP agora, em abril teve o concurso do CNMP. É aquilo, não vai mudar muita coisa.
não vai mudar muita coisa. Pega o edital do CNMP, pega o edital do concurso de 2018, que foi o último, e volta ali até o de 2013, que foi o meu concurso, 10 anos, dá uma olhada, é aquilo, língua portuguesa, direito constitucional, para técnico administrativo, né? Direito constitucional, administrativo, então é aquilo, não muda muito. E aí, quando sair o edital, se vier alguma coisa diferente de matérias, né, provavelmente deve vir a questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, porque é obrigatório no âmbito federal, eu não sei se o MPU provavelmente deve adotar essa questão, então dá uma estudada já nas aulas, tem muito conteúdo aí do Estatuto da Pessoa com Deficiência para você já ir ficando craque nessas situações, não dá para deixar realmente para a última hora, saiu o edital agora que eu vou estudar, principalmente essas matérias que você sabe que tem em todo concurso, né, português e direito constitucional, administrativo. Adriel, só para a gente situar aqui o pessoal, né, que a gente fala MPU, né, mas MPU é um negócio muito amplo, né, o MPU é composto, né, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Trabalho, né, do Trabalho, pelo Ministério Público Militar, não é isso? Militar. Pelo Ministério Público do DF, não é isso? O MPDFT. MPDFT, e o outro é o quinto ramo, falta um. Não, só são 4 mesmo, são 4. Tá. Aí, antigamente, eles faziam o concurso também, aproveitavam o CNMP, agora o CNMP, o Conselho não faz o seu concurso próprio, né? Então, ficou só os 4 ramos do MPU mesmo, fazendo esse concurso aí, aproveitando essa lista do concurso. Você, na época, você ingressou, você foi lotado no MPF, é isso? Isso, minha primeira lotação foi no MPF, em Curitiba, no Paraná, né, eu, servidor novo, chegando com todo o gás, aí a Lava Jato estava sendo iniciada, me colocaram na Lava Jato, né, aí eu trabalhei 3 anos lá na Lava Jato, até o estágio probatório, aí quando terminou meu estágio probatório, eu pedi para sair, porque eu tinha um desejo de adolescente, inclusive, de morar no Rio de Janeiro, aí fui para o Rio de Janeiro, fiquei 3 anos no Rio. Aí depois me enveredei aí pela vida sindical, fui eleito ali diretor com colegas servidores do nosso sindicato, que é nacional, né, o SINDI-MPU, e aí eu fiquei 4 anos em Brasília. Aí agora eu estou em Arapiraca, Alagoas, estou no MPT, saí do MPF. Aliás, Fernando, é uma dúvida que a galera tem muito, né, qual o melhor ramo do MPU para trabalhar? E o MPT, entre eles, né, também, né? O MPDFT, o MPT, o MPF, o MPM, né, você pode transitar entre eles livremente, tem os requisitos, obviamente, né, de um concurso de remoção, normalmente quem tem maior tempo de casa, né, no cargo, e aí tem os critérios de desempate, quem tem filhos, quem tiver maior idade, tem todos os critérios de desempate, e tem a permuta também, né, por exemplo, quando eu saí de Curitiba para o Rio, eu permutei com um colega, o colega estava com a esposa que era de Curitiba, conseguiu uma lotação provisória na Lava Jato, porque ele queria já estar em Curitiba, e aí ele estava nessa situação de lotação provisória, aí eu falei, pô, quando eu fizer aqui o prazo para permutar, permuta comigo, eu sempre tive vontade de ir para o Rio e tal, aí eu fiz uma permuta com ele. Permuta é tranquilo, a partir de 1 ano que você está na sua lotação inicial, foi nomeado, fica 1 ano, se você arranjar alguém para ir do mesmo cargo, para ir para o seu lugar e você ir para o lugar da pessoa, isso é tranquilo. O concurso de remoção tem os critérios para você ser preenchido, né, no mínimo 1 ano também na lotação, e aí, normalmente as pessoas que estão mais antigas na carreira que conseguem as melhores cidades, as capitais, principalmente no Nordeste, né, tem umas localidades que são mais difíceis realmente conseguir. E aí eu vim para cá, para o MPT, num concurso de remoção, em 2021. Muito bom. Então a gente já sabe aí que tem essa possibilidade de transitar entre um órgão ou outro dentro do Ministério Público Federal, dentro do Ministério Público da União. Mas, Adriel, eu quero saber o seguinte: quando o servidor toma posse, né, ele passa por algum tipo de treinamento, algum tipo de ambientação? Como é que funciona esse processo aí? Foi aprovado, tomou posse, e aí? Pois é. Nas unidades, nos estados, dos órgãos, eles costumam fazer, sim, uma ambientação. Mas o dia a dia do trabalho, quem passa realmente é outro colega servidor. Você nunca vai aprender sozinho, né? Por exemplo, eu saí do MPF, eu sabia os sistemas do MPF. Cheguei no MPT, não sabia nada, né? Hoje eu já estou craque nos sistemas do MPT. E são sistemas muito fáceis de aprender. O pessoal cria uns negócios na cabeça assim. Se você é usuário de computador, gente, você aprende a usar qualquer sistema de qualquer ramo do MPU, porque são sistemas muito dinâmicos, muito intuitivos, né? Então, acho que no MPT a gente usa o MPT digital para fazer processos, né, denúncias, né?
E aí a gente é muito tranquilo. Quando eu cheguei aqui em Arapiraca, um outro colega servidor do setor me treinou 2, 3 semanas ali. Os colegas são muito pacientes, né, em ensinar, eles sabem que está nas suas atribuições, receber bem um outro colega, passar todo o conhecimento, né, instruções com relação ao sistema. Tem manuais também que ajudam, né, mas não se preocupem com isso, vocês têm que se preocupar em passar na prova, serem nomeados, tomar posse, depois que você estiver dentro, pessoal, é o de menos, é serviço e para pegar. Se você for um cara proativo, uma garota proativa, você consegue pegar muito fácil, sempre vai ter um servidor para te ajudar. E, Adriel, o que faz um técnico administrativo efetivamente, né? Essa é uma carreira que, sim, que geralmente o MPU contrata muito, a gente ainda não sabe se vai estar no próximo concurso, né? Mas é um cargo que sempre atrai muitas pessoas. O que faz o técnico administrativo? Bom, o técnico administrativo, ele atua ali, é como se fosse uma pirâmide. Eu vou colocar aqui para a galera ter. Em cima, no topo, vai estar os procuradores da República, os procuradores do trabalho, os promotores de justiça, né, do MPDFT. No meio vai estar os analistas. E embaixo vai estar o técnico. Então, um depende do outro. O procurador não consegue fazer o trabalho dele sem um analista, e o analista não consegue fazer o trabalho dele sem o técnico, porque tudo que o analista e o procurador produz acaba passando para o técnico, para dar saída, fazer ofício, cientificando as pessoas. No MPT, especificamente, por exemplo, eu oficio muito empresas, né? Fizeram uma denúncia sobre não pagamento de 13º, que agora a gente está recebendo muito por causa do fim do ano. Eu recebo essa denúncia, cadastro no sistema, cadastro a empresa, vejo se o denunciante colocou todos os dados que a gente precisa, se não, faço uma pesquisa na rede mundial de computadores para tentar pegar mais dados, endereço, CNPJ, cadastrei a denúncia, a gente tem um temário que a gente chama, né, ali, 13º salário, esse é o tema dessa denúncia. Faço a distribuição para o procurador assinar, quando ele assina, aí vai para o analista, né, fazer a parte dele lá, e depois volta para a gente, o procurador vai abrir um inquérito, ouvir o testemunha, precisa oficiar a empresa, precisa oficiar o denunciante se ele resolveu arquivar, tem que oficiar as partes, precisa oficiar algum outro órgão, aí a gente já tem modelo de ofícios pré-pronta, a gente acaba só mudando o endereçamento, a pessoa para quem é endereçada, a autoridade, né, mas assim, é muito tranquilo o trabalho do técnico, não é um bicho de 7 cabeças, tanto que os técnicos que ficam em gabinete, eles têm um pouco mais de trabalho do que o técnico que fica na administração, porque eles estão direto ligados a procuradores, né, e analistas, né, então às vezes eles conseguem até fazer alguns documentos um pouco mais difíceis, mas o técnico que fica na administração, tal, é muito mais tranquilo o trabalho dele. Mas tudo, pessoal, assim, quando você entra no concurso, a administração vai querer saber sua formação, seu histórico, se você teria vontade de trabalhar com isso, porque às vezes você recebe técnicos administrativos que são formados em direito. E para mim, se aquele cara quiser ir para o gabinete do procurador, porque lá ele vai ter mais contato com a área de formação dele, é super viável que ele vá mesmo, entendeu? Então, a própria administração, na medida do possível, tenta, diante de todas as dificuldades que a administração tem, né, porque às vezes já tem gente lá no gabinete, aí o colega chega, queria ir para o gabinete, não tem como colocar ele lá, mas ele tenta colocar o técnico administrativo no local onde ele vai ser bem aproveitado, todo o seu histórico profissional, etc. Então, o técnico administrativo é um trabalho bem de base mesmo, tanto que a gente fala, nós somos a base da pirâmide do MPU, assim, a gente é inclusive em maior quantidade, porque somos a base da pirâmide, né? Então, isso, é um trabalho muito manual, pouco trabalho intelectual, se o seu colega técnico não quiser, né, desenvolver essa parte da intelectualidade dele, né, então é pouco trabalho intelectual, mais manual. Aí se o cara for formado em direito, ou entrou na faculdade e tal, a galera até prefere, aí chama esse cara já para fazer trabalho intelectual, atuar na área fim mesmo, entendeu? Porque nós atuamos na área meio, né, a gente não faz a parte da área fim igual os analistas e os membros, né, então a gente somos os famosos carregadores de piano mesmo. Isso. E Adriel, a carga de trabalho é de 40 horas semanais, né? Mas como é que é o cumprimento dessa carga de trabalho? É flexível, você consegue ali combinar horários com a chefia, você pode entrar no horário, ou tem horários fixos, cumprir, não, todo mundo aqui trabalha de 9 às 17. Como é que funciona essa questão? Depende muito, Fernando, porque o MPU, ele é Brasil inteiro, né? Cada estado, ele segue, por exemplo, o TRE local, vai depender do horário que o TRE trabalha, por exemplo, o MPF segue muito o TRE local, o TRE não, desculpa, o TRF,
o TRF local, porque, né, tem essa conexão. Então, assim, normalmente, por exemplo, aqui no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho em Arapiraca, a carga horária a gente trabalha das 7 às 2 da tarde, né? Tem o teletrabalho agora, por E eu exemplo, ia a falar gente isso. está... Já está regulamentado o teletrabalho? Já, 50% de todas as unidades dos servidores de teletrabalho. Eu tenho uns 20, 30 dias que eu não apareço na procuradoria, estou fazendo teletrabalho de casa, porque lá entrou em reforma, mas se a gente tivesse numa situação normal, a gente está trabalhando, eu e o colega que fica no meu setor, tem semana que ele vai 2 dias presenciais e eu vou 3. Aí na semana seguinte é minha vez de ficar 3 dias no teletrabalho e ele 2 dias no teletrabalho e ele 3 presencial. Então, existe toda essa dinamicidade, você é acordado com a sua chefia, acordado com seus colegas de setores. O que a administração hoje não deixa é que não tenha o órgão funcionando para atender a sua função constitucional, que é estar ali à disposição da população, para atender o cidadão, principalmente o Ministério Público, né? Sempre vai ter que ter servidor lá. Então, hoje, praticamente no MPF, 50% de servidores em teletrabalho, 50% em trabalho presencial, e aí os colegas vão revezando. Tem colega que mora, às vezes, na capital, eu tenho colegas, por exemplo, que está morando na capital, e aí ele ele mora em Maceió, quando é os 2 dias de teletrabalho dele, ou os 3 que ele vem, faz, né, fica aqui, mas efetivamente acaba morando na capital. Enfim, cada colega está organizando a sua vida com relação ao teletrabalho de acordo com a chefia, tudo isso prezando pelo atendimento ao público, pela função constitucional do órgão. O órgão não deixa de cumprir a sua função institucional. Inclusive, o teletrabalho, né, aumentou em muito a produtividade dos servidores, né? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, vai depender de cada ramo. Tem ramo, por exemplo, quando eu trabalhava no Rio, o horário de trabalho era das 13 às 19, então eu tinha a manhã inteira livre. Eu fazia faculdade, inclusive, de manhã. Saía da faculdade e ia para o trabalho. Então, assim, vai depender muito. Normalmente é ou na parte da manhã, aí você tem a tarde livre, ou na parte da tarde você tem a manhã inteira livre, porque são 7 horas diárias de trabalho, entendeu? Show. Então, Agora, vai você depender falou muito. do teletrabalho, eu queria só tirar uma dúvida. Recém-ingressos, aqueles que estão ainda em estágio probatório, podem fazer teletrabalho? Tem que cumprir alguma carência para fazer teletrabalho? Não pode, já pode. entra, inclusive, né, a gente tem colegas que estão sendo nomeados do concurso de 2018, eles já entram, obviamente que o órgão não vai dar imediatamente, porque precisa treinar esse colega, né, precisa treinar ele nos sistemas, tal, mas ele entra com todo o direito de servidor de ter o teletrabalho, é 50% do órgão, então a partir do momento que ele entra, ele vai fazer esse cômputo de 50%, então ele vai ter direito ao teletrabalho. Perfeito. Uma coisa assim, um grande atrativo do MPU, além da estabilidade, a remuneração é bastante atrativa, 9.229 para o técnico, 14.385 para o analista, já incluindo aí R$ 1.182 de auxílio alimentação. Então, assim, tirando a remuneração, o auxílio alimentação que eu já citei aqui, a quais outros benefícios os servidores do MPU têm direito, Adriel? Tem um auxílio creche, né, para quem é pai de criança até os 6 anos de idade, né, a gente tem um auxílio saúde, que é um auxílio saúde que foi implementado recentemente, que a gente recebe 5% do valor da tabela final, porque a nossa carreira ela tem uma tabela, no final da carreira do técnico, todos os servidores recebem, hoje está mais ou menos R$604, valor do auxílio saúde, né, a gente recebe... para quem está em região de fronteira, Agreste, tem uma portaria, recebe o adicional de penosidade, por exemplo, aqui em Arapiraca eu recebo, e aí é um percentual da remuneração básica também. A gente tem, os policiais têm a gás, né, os policiais do MPU, que é uma gratificação de atividade de segurança institucional, algum pessoal do TI também recebe essa gratificação, tem os colegas da perícia que também acabam recebendo, né, então, assim, os benefícios, basicamente, de cunho remuneratório são esses, e tem os AQs, né, que se você for para um cargo técnico e ele ainda for de nível médio e você tiver nível superior, você acaba tendo um percentual a mais, se você tiver pós-graduação, tem mais um percentual, e tem os cursos de treinamento que a gente chama de AQzinhos, que inclusive, eu tenho que renovar os meus, eu estava até pesquisando, você fazer 240 horas de cursos, né, relacionados às suas atividades, à atividade do órgão, você ganha mais um percentual que pode chegar até 5% da remuneração. Então,
tem esses outros benefíciozinhos, a gente tem. Mas a gente está na luta aí para a valorização ainda mais das nossas carreiras, né? A gente teve umas perdas inflacionárias nos últimos 10 anos muito grande, a gente pouco consegue já era para a gente estar com a remuneração muito mais, hoje era para o técnico estar ganhando aí o que o analista está ganhando no início de carreira. Esses 14 mil era para ser a remuneração de técnico, e o analista já era para ser uma remuneração em torno dos seus 20 mil inicial, entendeu? Por que não tá? Porque a gente teve uma questão da inflação que corrói, né, o poder de compra, corrói as nossas remunerações, e quando a gente começa a encampar lutas para recompor essa inflação, a gente nunca consegue 100% do que foi perdido. Então, por exemplo, no último PCS, que a gente acabou fazendo uma luta muito grande lá, a gente chegou com estudos de especialistas que as nossas perdas inflacionárias dos últimos 10 anos era 39%, a gente conseguiu 18%. Então, ficou 20 e poucos lá, né, voando. Então, a gente precisa muito encampar, porque hoje realmente era para o técnico estar no início de carreira já com a remuneração de 12, 13 mil reais, né, ali pertinho do início do analista, o analista já está lá no início da carreira com uma remuneração de 19, 20 mil reais. E Gael, o plano de carreiras do MPU é o mesmo da Justiça Federal, correto? Isso. Em quanto tempo, mais ou menos, se chega ao topo da carreira? Como é que ocorrem as promoções e as progressões? São 13 anos, tá, Fernando? A gente tem uma carreira que ela é escalonada, né? Elas são 3 letras, é A, B, C, D. Eu não sei se eu vou lembrar todos aqui. Do A você vai do A1 até o 5, e do 6 você vai do 6 do B6, né? B6 até o 10, e o último nível são só 3 níveis. O C você vai do C1, do C11 até o 13. E aí você leva 13 anos certinho. Para você sair de um nível do A1 para o A2, enquanto você está no A, você tem que ter esses cursos que eu te falei de qualificação, essas 240 horas, tem a avaliação, que hoje no MPU ela é 360 graus, tá? Você avalia teu chefe te avalia, né? É tranquila a avaliação, né? E para você ir de uma letra para outra, né? Também tem a avaliação, 360 graus, e você tem que estar com esses cursos de 240 horas também em dia, assim, mas é bem tranquilo, é muito difícil um colega não progredir ou promover, progressão a gente chama quando você está crescendo, subindo dentro da própria letra, e promoção é quando você sai de uma letra para outra, é onde você tem um pouquinho mais de remuneração. Ainda assim, é um curto espaço de tempo, né? 13 anos, lá, outros planos de carro que você leva muito mais tempo, 20 Pois é, anos, essa é uma discussão que a gente faz, Fernando, de alargar um pouco mais a nossa carreira. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu. O ano que vem eu faço 40 anos, e eu já estou no final da carreira. Caramba! Se eu continuar nesse cargo por mais 25 anos, que agora a gente se aposenta com 65, né? Mais 25 anos no final de uma carreira. Então, essa carreira, de alguma forma, ela precisa ser elástica, né? Ela precisa ter um pouco mais. A gente trabalha para que as promoções entre as letras sejam um pouco maior, de remuneração, e vá no mínimo ali até os 25, por exemplo, para você não chegar no final da carreira tão rápido. Em 13 anos, eu entrei com 27, né? 27, com 13 anos eu cheguei no final da carreira. Então, assim, é muito curto, realmente é uma das reclamações que a gente tem dos servidores, mas isso vai depender de toda a luta sindical que a gente pretende fazer junto ao novo Procurador-Geral da República, para que ele encaminhe um novo PCS, né, Plano de Cargos e Salários, onde ele mexe ali na estrutura da carreira, remuneração, né, todas essas questões. Agora vamos falar um pouco agora mais como sindicalista mesmo, né, como diretor de comunicação aí do MPU. Eu queria que você rapidamente avaliasse a importância desse concurso, né, que foi anunciado, né, e saber se você tem alguma informação de quando é que esse edital vai sair. Será que sai ainda no primeiro trimestre? Primeiro a importância do concurso e depois a questão do edital. O concurso é muito importante, né? A gente, como eu falei no início aqui, a gente já teve a sinalização oficial da administração, e eles já sinalizaram bem antes quando montaram a comissão, né? Sim. Então, assim, oficialmente também eles já fizeram isso lá atrás com a comissão formada, agora fizeram esse vídeo nas redes sociais próprias do MPF. O concurso é muito importante. O que a gente está esperando nesse primeiro edital? Que a gente está trabalhando com a perspectiva de 2 editais do ano que vem, tá? Um edital para peritos, aí vocês têm que ver lá que são diversas áreas de perícia, tá, pessoal? Antropólogo, aí eu não vou saber todas as especialidades aqui. O agente de segurança institucional, que hoje é policial do MPU, né, policial do MPU, que é um concurso que já está sendo ventilado desde 2019, veio a pandemia, não aconteceu, né? Aí nesse primeiro edital vai vir esses cargos especialistas mesmo, e
para o policial do MP1. Um segundo edital, que a gente imagina que ainda o ano que vem, que seria para os cargos de técnicos e analistas em direito, porque o concurso de 2018, o prazo de validade está lá em setembro do ano que vem. Então, a gente já tinha tido uma conversa com a doutora Eliana Torelli, eu especificamente numa reunião que eu tive com ela, perguntei sobre isso, eu até falei, o Supremo, não tem entendimento do Supremo que você pode realizar um outro concurso, né, para os cargos que tem o concurso vigente, você só não vai poder nomear. Ela falou, Adriel, mas isso encarece muito o meu concurso. Então, eu não vou gastar uma grana que eu não precisaria gastar, sendo que eu tenho um concurso vigente, né, e eu posso fazer esse concurso depois. Então, a gente, no momento que a gente vai fazer, praticamente a gente está pensando em ser 2 editais, né? Então, a importância do concurso é isso, assim, os policiais do MPU, que é um cargo top, assim, para a galera que gosta dessa área de segurança, polícia, rodoviária federal, polícia federal, delegado, é a galera que gosta de segurança pública, segurança patrimonial, esse é o cargo, pessoal. Tem 35% a mais de remuneração da Gás do que nós técnicos simples mortais. Eu até brinco com eles, pô, vocês ganham 35% a mais do que a gente, dá mais de R$ 1.000 lá, que eles ganham a mais do que um técnico comum. E aí os caras estão passando por toda uma reestruturação, porque eles se tornaram policiais, eles estão sendo reestruturados mesmo, curso de formação, porte de arma, todo ano tem curso de formação com a Polícia Federal, então assim, eles estão sendo reestruturados essa carreira porque eles querem que eles sejam mais ou menos como a Polícia Legislativa, lá da Câmara e do Senado. Então, é um cargo muito importante. Agora, então, só para abrir uma parênteses aqui, o policial, ele é da carreira de técnico, correto? Ele é técnico, ele é um técnico... Então, ele é nível médio. Ainda é nível médio, porque a gente está com aquela situação, né, que no PJU já é nível superior os cargos técnicos lá, e no Ministério Público da União a gente teve a lei aprovada no Congresso, só que o presidente vetou, e a gente está correndo atrás aí da derrubada do veto, né, que é uma coisa que eu sempre estou falando para os colegas que vai ser uma realidade, seja mais cedo ou mais tarde, o nível superior para os cargos de técnicos no MPU também vai ser uma realidade, porque as nossas carreiras elas sempre andaram juntas com o judiciário. O Procurador-Geral da República não vai deixar o Poder Judiciário, o técnico lá ser de nível médio, e no MPU continuar sendo superior lá e o MPU continuar sendo nível médio. Até porque não faz sentido, né? Eu vou prestar um concurso lá no Poder Judiciário que me exige nível superior, a remuneração é igual no MPU para um nível médio, exigindo apenas nível médio, não faz muito sentido. Mas, enfim, é uma outra história. Efetivamente, eu estou apostando em edital em primeiro trimestre, tá? Justamente aí o doutor Gonet deve passar pela sabatina dia 13, está marcado. Dia 13, dia 19 a gente já entra em recesso, então ele vai chegar já no início do recesso, mas eu acho que na PGR lá em Brasília, provavelmente os colegas muito devem trabalhar em regime de plantão, porque vai estar assumindo um novo Procurador-Geral da República, ele vai querer tomar a par de tudo, né, ficar a par de tudo para poder entender o que está acontecendo. E aí eu acho que esse concurso vem no primeiro semestre e no segundo semestre, no primeiro trimestre edital, prova pode ser lá para abril, maio, né, junho, e aí no segundo semestre, talvez um segundo edital para técnicos e analistas, né, então a gente está trabalhando com essa perspectiva. O Procurador-Geral da República, eu já tive um primeiro contato com ele, me pareceu uma pessoa boníssima, muito educado, muito atencioso, prometeu receber as entidades representativas de servidores, então, a princípio, esse primeiro contato foi bem tranquilo, a gente saiu dessa primeiro contato com uma reunião pré-marcada assim que ele fosse abatinado, né, em Brasília, então a gente continua trabalhando com esse cenário aí de concurso aí para 2 editais o ano que vem, porque agora, efetivamente, dia 19, o órgão entra em recesso, então praticamente nada funciona, né, só volta a funcionar só a partir de 9 de janeiro, 8 de janeiro. Perfeito. Só para te deixar aqui então bem claro, o primeiro edital provavelmente vai ter o técnico da polícia, né, polícia institucional, analistas da área pericial, mais alguma especialidade, a gente acha que possa ser que venha alguma coisa para o pessoal de TI, mas ainda não é certeza. Perfeito. Né? Foi até eu perguntei, veio para a doutora Eliana Torelli, quando eu tive, o pessoal de TI, eles falaram que estava avaliando, né? Porque a maior urgência deles nesse momento realmente é esse concurso de policial do MPU, né, para poder, e os peritos, que é uma demanda muito grande do MPT, por causa da especificidade da matéria, né? Eles trabalham muito com essa questão de trabalho escravo, de visitar fazenda, sempre tem, aí eles precisam muito de antropólogo, uma semana
indígenas, né, isolado junto com os indígenas, e aí a pessoa tem que ter todo o know-how, né, uma coisa é um cara que é antropólogo e ficar uma semana em terras indígenas, uma coisa é eu que nunca tive contato lá, né, então assim, é totalmente uma especialidade, então, garantido mesmo, garantido, policial do MPU e peritos, e aí peritos de diversas especialidades. Tem um edital de perito que saiu em 2015, então é bom quem tiver interesse nas áreas de perícia, pegar esse edital de 2015, tá? A banca, eu creio que vai ser CESP, os últimos 6 concursos do MPU, foi o CESP foi o CESP que realizou, então, assim, ele já tem essa expertise de realizar nossos concursos, né? Já tem todo um know-how. Então, eu creio que será o CESP mesmo que realizará esse próximo certame do MPU. Adriel, o segundo edital que você acredita que deva acontecer também no ano que vem, nesse você acha que vai ter o técnico administrativo, outros técnicos mais genéricos e o analista em qualquer área superior, em qualquer curso superior? O que você está imaginando? Esse cargo de analista em qualquer área superior, ele acabou ficando em desvantagem no órgão, né? Alguns cargos, inclusive, foram sendo transformados, tá? Hoje o órgão, ele funciona basicamente nesse cargo de técnico e analista, Agora sim, o analista de direito, né? Possa ser que venha algum outro cargo ali que não tenha concurso, porque bibliotecário é um cargo que já não existe mais, as bibliotecas foram sendo virtualizadas, né, sendo fechadas, então, por exemplo, não existe mais a possibilidade de vir concurso para bibliotecário, então, assim, esse segundo edital, eu imagino que ele venha sequinho mesmo, assim, só para técnico e analista em direito, né, e assim... Técnico administrativo, que você diz? O técnico administrativo. Agora, qual que é a dúvida? Se até lá ele ainda será de nível médio, né? Sim, então, assim, que eu entendo que não, eu entendo que a gente consiga derrubar o veto ali antes disso. Agora, qual que é a situação, assim? Por que eu acho que vem o ano que vem? Porque é histórico do MPU, eles nunca ficaram sem um concurso válido para esses 2 cargos, que são os cargos que eu coloquei na pirâmide, né? Membros lá no topo, analistas em direito e técnicos embaixo. Esses 2 cargos nunca ficou sem concurso, porque, gente, o orçamento, ele é muito dinâmico, a prova, aí às vezes tem vagas para nomear no orçamento agora, tem 142 vagas, se não me falha a memória, no orçamento de 24 para ser nomeado, as nomeações devem vir agora, fim de ano. Imagina se a administração não tem concurso válido, vai perder esses cargos, que foi criado na lei de diretrizes orçamentárias. Então, eles sempre têm um concurso válido, porque no decorrer do orçamento, eles pedem a criação de vagas, ou o colega se aposentou, aí precisa preencher aquelas vagas, no final do ano eles acabam fazendo aquelas nomeações para fazer as vagas sem impacto, né, de colegas que veio a falecer, ou às vezes decorrente de aposentadoria e não deixou pensão, né, eles acabam nomeando essas vagas, então assim, é praxe, a administração, até mesmo um bom gestor público, ele não vai deixar um órgão da importância do Ministério Público da União ser um concurso válido, ainda mais para esses 2 cargos, né? Tanto é que a gente tinha aquela perspectiva, o doutor Aras, imediatamente por causa da pandemia, prorrogou o prazo de validade do concurso, depois veio a lei, né, que interrompeu ali durante um período mais crítico, né, e depois ele passou a vigiar a partir de janeiro de 2020, até setembro de 24. Mas você estima que o edital vai trazer uma oferta de vagas bacana, mais cadastro de reserva? Muitas vezes o MPU só abre só cadastro de reserva, né? Se você pegar, historicamente, o concurso do MPU, eles não oferecem muitas vagas, mas nomeiam muita gente. Isso que eu ia falar, mas isso é interessante. Então, o pessoal não precisa ficar preocupado com a questão das vagas em edital, se eu não me engano, o meu concurso, era 46 vagas. Sim. Entendeu? Só em Brasília nomeou 1.300 técnicos administrativos, entendeu? Então, assim, o órgão ele é muito dinâmico, pessoal. Pense qualquer órgão da administração pública como uma empresa. Os servidores saem porque passaram em outro concurso, o servidor também falece, não é para a vida toda, tem muitos servidores que se aposentam, está em fase de aposentadoria. O pessoal que entrou no concurso de 93, está todo mundo se aposentando, uma galera que entrou no concurso de 98 está se aposentando.
Você Assim, tem estimativas de quantas pessoas estão para se aposentar a curto prazo e eu qual não é a tenho carência esses, atual ou não? eu não tenho esses dados assim seco, mas eu acho, só teria que pedir para a administração, né? Porque isso não está no portal da transparência. Mas pela movimentação nas carreiras, todo dia você consegue ver no próprio diário, todo dia tem servidor se aposentando, todo dia tem servidor pedindo exoneração porque foi para outro cargo público, entendeu? Eu mesmo, eu estou estudando para analista. Eu não gostaria de sair do MPU, mas se eu para sair no cargo de analista em outro órgão, obviamente que eu vou ter que ir, né? Então, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Um colega que trabalha aqui comigo no MPT de Arapiraca, recentemente passou no concurso de delegado de Polícia Civil aqui de Alagoas. O ano que vem ele deve assumir, vai sair. Os colegas que eu conheço que trabalham aqui comigo, todo mundo está estudando para outros concursos. Porque, fatalmente, pessoal, você é técnico, você passa a ter um padrão de vida que você estabilizou ali, eu tenho estabilidade financeira, tenho qualidade de vida, a questão da estabilidade, né, de você ter essa tranquilidade, todo mês você ter seu salário e tal, mas chega um momento que você estafa, você fala, pô, tem algumas coisas que eu queria fazer que meu padrão de vida não suporta, eu preciso estudar para outro concurso, eu preciso ganhar mais que isso, como que eu faço? Quem vem da vida de concurseiro, é estudar para outro concurso. Hoje eu estou ganhando 12 mil, não está sendo mais suficiente para eu manter o estilo de vida, eu quero aumentar meu padrão de vida, eu quero viajar internacionalmente, eu até brinco, né? Os meus colegas analistas, todo mundo tira as férias e vai para o exterior. Eu falo, eu técnico, mal consigo viajar dentro do Brasil. Então, assim, pô, eu preciso passar no cargo de analista, porque eu também quero viajar para o exterior. Assim, você vai, é normal, é do ser humano isso. Quem estuda gestão de pessoas, motivação, chega uma hora que você não está mais motivado, por mais que você tenha todas essas qualidades, né, estabilidade, né, questão financeira estável e tal, mas chega uma hora que você estafa, você fala, pô, eu preciso aumentar mais meu padrão de vida, eu quero fazer uma viagem internacional 2 vezes por ano, com um cargo de técnico, se eu tiver família e tal, não dá. A galera acha, 12 mil às vezes é uma remuneração lá em cima. Aí você aplica todos os descontos, você vai receber líquido ali 8 mil. Se você não tiver uma vida regradinha, se você for pai de família e tiver uma mãe de família e tiver 2 crianças, uma família inteira para poder dar suporte ali, não dá, pessoal, não dá. Então, assim, aí tem a galera fica procurando outra. Quem é analista está estudando para ser promotor, para ser juiz, para ser membro também do MPU, né? E quem é técnico está estudando para ser analista, né? Então, assim, sempre existe essa dinamicidade dentro do órgão. Sim, e é lógico que vai abrindo vacâncias, né? Carência sempre vai existir, né, Léo? E para que Exatamente. encerrar aqui esse nosso bate-papo, né? E tendo em vista assim que você já esteve do lado de cá, né? Digamos, do lado do concurseiro, né? Que ainda continua sendo, pelo que eu percebi, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, uma dica final para aqueles que vão participar desse próximo concurso do MPU, cara. Pô, e é diferente, né? Você estudar para concurso quando você já é concursado É e você verdade. estudar para concurso quando você não é concursado. Mas eu já estive aí do lado, eu sei que vocês passam por uma pressão muito grande da família, às vezes estão numa situação financeira muito difícil, às vezes sequer tem grana, pessoal, para comprar um cursinho, para comprar material de qualidade, mas o que eu quero deixar de mensagem é não desista de você. Acho que eu falo sempre, você só não vai passar se você desistir. Adriel, eu estou mirando num cargo muito alto, você acha que eu devo começar no de baixo? Cara, se você estiver muito desesperado para já ter algo financeiramente, assim, eu estou numa situação muito vulnerável, estou numa situação financeira muito ruim, tenta mirar um cargo de prefeitura, um cargo de governo estadual, sabe, uma coisa menor para poder você ter suprir essa sua necessidade, porque às vezes isso está te consumindo tanto que não faz você estudar com qualidade, não faz você, então, hoje eu quero o técnico do MPU, mas efetivamente, por que eu quero? Por causa da remuneração, porque eu estou desesperado, né, porque eu estou numa situação financeira, mas se você ganhasse 12 mil hoje, se você ganhasse 4, não já iria te ajudar, por exemplo, para você conseguir esse objetivo maior, né? Então, assim, eu fiz a escadinha, né? A gente sabe, dependendo
da situação de família, do seu histórico, né? Aí é uma análise sociológica que você tem que fazer. Você não vai conseguir sair daqui e já ser promotor de justiça, já ser juiz, já ser analista. Às vezes a gente, infelizmente, tem que fazer a escadinha, né? Eu fui para o cargo menor, depois vim para a técnica, agora estou tentando analista, que sabe do futuro, me desperte o desejo de ser promotor de justiça, de fazer juiz de direito. Agora, juiz de direito, eu não sei se você viu, Fernando, pode permutar entre juízes, né, de qualquer estado, né? Que Teve uma bom para emenda saber. constitucional, então se o cara for juiz de direito no Maranhão e quiser vir para Alagoas, né, para o TJ de Alagoas e entendesse que essa permuta é viável, eles podem fazer essa permuta, entendeu? Então isso é muito bacana. Então, assim, tem todas essas situações. Então, não desista de você, né? Só aquela frase batida, né? Só não passa que desiste. Você vai acertar muitas bolas na trave para depois você começar a acertar alguns gols e acertar os gols dos teus sonhos, né? Comigo foi assim, gente. Quantos concursos eu fiz que eu ficava lá por uma questão, ficava na lista, não era nomeado. A vida de concurso é uma guerra, né? Uma guerra que você trava todo dia, é matar um leão por dia, né? Depois você vai acertando ali as bolas na trava, ó, foi quase, foi quase. Depois você começa a acertar os gols e acontece o que aconteceu comigo. Eu já estava nomeado no concurso na Câmara Municipal de Guarulhos, saí, pedi exoneração para ir para o MPU, e estando no MPU 2, 3 semanas, recebi ligação de um outro concurso lá do MDIC para ir assumir em Brasília. Então, ou seja, eu tive a opção de escolher praticamente qual órgão eu queria ficar, né? E eu acabei optando por ficar no MPU, né? Então é isso, né? Boa sorte para vocês nos estudos. Me sigam lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá no direct, eu respondo todo mundo, ninguém fica sem resposta, tá? E estou aí à disposição de todos vocês. Pô, sensacional. Muito obrigado, Adriel, aí, por compartilhar conosco, né, suas experiências no MPU e insights aí também sobre o MPU. Foi um prazer tê-lo aqui no DC Entrevista. Fica o convite aí de você e uma outra oportunidade de voltar aqui para a gente falar mais ainda do MPU. Muito obrigado, Adriel. Eu que agradeço, Fernando, ao DC, e estamos juntos aí nessa missão, é uma missão de vocês, né, que eu acho que a empresa tem essa missão de preparar os candidatos, tem essa missão institucional, e uma missão minha também, que estou aqui para mostrar o MPU de outro ângulo, de outra visão, de outra perspectiva, né, no que vou puder contar com o Adriel Gael, estou à disposição. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Adriel. E aí, pessoal, gostou aí? Gostaram? Vocês gostaram da entrevista? Então não esqueçam aí de dar o seu like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos que vão fazer, que querem também ingressar no MPU. Também não deixe de se inscrever no canal da Degrau Cultural no YouTube e ativar o sininho, porque assim sempre que o novo vídeo for ao ar, vocês vão receber uma notificação. Por fim, acompanhe também as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural, pois estamos sempre ali divulgando informações relevantes sobre tudo que está acontecendo aí no mundo dos concursos públicos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!